pessoal, olha aqui nós de novo, família Líbano no Direto ao Ponto com vocês para mais um vídeo. Estamos aqui para falar de um assunto delicado para nós, difícil de falar porque para nós foi uma prova muito grande, mas para a realização de um sonho, por um projeto que há muito tempo a gente estava planejando, que é um assunto, né, que todo mundo pergunta, mas nós não vamos entrar no assunto ainda. Queria deixar aqui também, já para minha esposa estar se apresentando, para a gente depois entrar no assunto que a gente vai fazer o vídeo de hoje. Boa tarde, pessoal. Já quero deixar aqui meu agradecimento para todas as pessoas que Que estão assistindo, né? estão assistindo, né, nesse momento, que nos apoiam, né? E que Deus venha abençoar a vida de cada um. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês também. Pessoal, o assunto que nós vamos falar com vocês agora é uma pergunta recorrente que o pessoal faz pra gente. Como a gente, no caso sendo uma família de 7 pessoas, a gente conseguiu imigrar para Portugal, porque se a gente fosse falar humanamente falando, a gente não tinha nem condições nem de sair do nosso município, né? Porque era assim, pessoal, você que vive no Brasil, e para nós não é vergonha nenhuma falar sobre esse assunto. Que nem diz o outro, um ditado popular que se diz no Brasil, a gente trabalhava de dia para comer de noite. Não tinha aquela sobra, aquele dinheiro guardado no banco para poder viajar, para poder mudar de país, aquela coisa toda. A gente sempre foi uma família trabalhadora, tradicional brasileira, que trabalha de dia para comer de noite. E a gente não tinha dinheiro reservado, guardado, mas a gente sempre teve no nosso sonho o propósito, o projeto O coração gritava, né, por esse sonho. de mudar de país, aquela coisa toda. Ou esse sonho no meu coração, principalmente isso, eu digo a verdade, eu já falei isso para minha esposa. No meu coração já não tinha mais esperança, porque desde novo sempre tive o sonho de mudar de país. Não que eu não ame o meu país, pelo contrário, eu amo o meu Brasil. Amo o brasileiro de uma forma geral, um povo muito acolhedor. Mas a gente sempre teve esse propósito, esse projeto de mudar de país. Mas sabe como é que é? O tempo vai passando e você vai pegando um pouquinho de experiência, você vai se acomodando. Isso é mais do homem também, né? Já não gosta muito de tanta mudança, gosta daquela rotina. Eu gostava da rotina que eu tava, trabalhar, ter os horários, de dormir, de descansar e coisa e tal. Mas no coração da minha esposa sempre tinha essa vontade de mudar de país. E ela sempre orou e buscou a Deus em propósito disso, né? E com a vontade dela, como a gente sempre diz, um casal é sempre uma pessoa só, unido, como a palavra de Deus diz, nós somos um corpo só. A gente também tinha esse planejamento, esse projeto de mudar de país. Mas a gente só tinha vontade, porque o dinheiro que era o principal a gente não tinha. Não tinha condições, não tinha como. Sonhava e pedia a Deus, né? E qual era a única saída que a gente tinha? A única saída que a gente tinha era a nossa casa, que não era um palácio, que não era uma casa chique, mas era uma casa que a gente tinha conseguido com muito suor, com muito sofrimento, com muita perca de sono, preocupação com conta para pagar, aquela coisa toda de todo brasileiro. A gente trabalhava à noite, né? Pagamos um pouquinho por mês, aquela coisa toda sofrida, mas a gente conseguiu pagar, era nosso, não devia nada dela. E o nosso grande dilema foi, pessoal, ter que vender a casa para poder vir para Portugal. Porque a gente não tinha condições financeiras de vir. E a única forma, o único jeito de mudar era tendo que vender a casa. Mas como a crise no Brasil estava meio grande, como se vende uma casa do dia para a noite à vista? É difícil. Quase ninguém tinha dinheiro. E quem tinha dinheiro normalmente ia escolher uma casa mais cara, que tivesse acabado, que tivesse pronto, e a nossa casa não era acabada, era pequena. Que na verdade a casa não tinha valor nenhum, né? A nossa casa era muito pequenininha, não era acabada. O lote que ele tinha. Só que o terreno, que nem lá no sul a gente fala no lote, né? Era uma casa muito próxima ao asfalto, passava o asfalto na frente da casa, passava ônibus na frente da casa. Aqui em Portugal a gente diz autocarro passava na porta da casa. Tinha acesso a todos os lugares, coisa e tal, era bem localizada.
E daí a gente conseguiu, então, ah, no caso, achar quem comprasse, no caso, essa casa para a gente poder vender e realizar o sonho da gente vir morar na Europa. Foi muito triste, muito sofrido, porque a gente não consegue do dia para noite, é uma vida inteira lutando, trabalhando. Ainda mais a gente que teve uma família grande, né? E a gente sempre pelejou, sempre trabalhou e graças a Deus a gente tinha conseguido o nosso único bem, né? Valioso, financeiramente falando, né? Porque o nosso bem maior é a nossa família, são os nossos filhos, é a nossa família. Mas financeiramente falando, o que nós tínhamos para dispor e para conseguir um dinheiro era com a nossa casa. E assim foi, a gente planejou de vender. Inclusive a gente aproveita para frisar bem nesse vídeo neste momento. Se você tem um sonho, pessoal, quer seja ele qual for, mudança de país, comprar alguma coisa, uma viagem, alguma coisa que satisfaça o desejo do teu coração, pensa bem. Porque a gente não aconselha ninguém a fazer o que a gente fez. A gente fez porque era a nossa última esperança. Inclusive tem muitas pessoas que fazem vídeo dizendo, né? Pessoal, faça de tudo, mas não venda a sua casa. Se você tiver um dinheiro no banco ou tiver condições de pegar um empréstimo, faça, mas não venda, deixa lá a tua casinha. Mas nós não tínhamos condições, essa é a verdade. A única forma que a gente tinha era vender a nossa casa. Até aí tudo bem. Só que a gente, daí apareceu outro problema que a gente não conseguia achar um comprador que pagasse à vista pela casa. Queriam dar preço de banana, como diz Queria no pagar Brasil, né? pouco e às vezes pagar parcelado, ou dar um carro, ou dar isso, aquilo, outro, e para nós não resolvia, porque não adiantava. Ia ficar tendo que vender outra coisa e também não adiantava que ia perder muito dinheiro. Ou comprava e a gente vinha viajar, ou não vendia e a gente ficava onde a gente estava. Mas Deus sempre soube do desejo do nosso coração. E a gente sempre deixou claro para Deus nas nossas orações, dizendo que se fosse da vontade dele, que Deus preparasse um comprador, que Deus abrisse as portas, que tocasse no coração de alguém, aquela coisa toda. E foi dessa forma que aconteceu. Né? Quando a gente tava já quase desistindo, né? Quando a gente já tinha desanimado, porque não achava ninguém que comprasse no valor de à vista, Deus usou uma serva dele, né? Porque de fato é uma serva dele, uma mulher abençoada que nos ajudou bastante. Que morou aqui 20 anos, acho. Essa pessoa que foi comprar a nossa casa morava no mesmo lugar que a gente morava, congregava na mesma igreja que a gente congregava e já tinha morado 20 anos aqui em Portugal. Então Deus prepara tudo nos mínimos detalhes. Então, aproveitando, abrindo esse parênteses aqui para você que está assistindo esse nosso vídeo, se for de Deus o teu projeto, se tiver na direção de Deus, se Deus está no negócio, não te preocupa. Você pode não ter condições, você pode não ter dinheiro, você não pode não ter pessoas que te ajudem, mas Deus vai preparar todas as coisas nos mínimos detalhes. Foi o que aconteceu com nós. E eu lembro que ela veio, ouviu falar, né, que a gente queria vender a casa, começou a conversar com a gente, queria saber mais detalhes sobre a casa e coisa e tal. E aí a gente entrou no assunto que a gente ia vender porque a gente queria vir embora para Portugal. Aí ela explicou que tinha morado 20 anos aqui, que tinha uma filha que morava aqui também, que eles tinham voltado, mas que a filha continuava morando em Portugal, no Algarve, né? E foi um canal de bênção na nossa vida. Resumo da ópera. Ela ficou com a nossa casa, no valor de à vista, e ainda nos deu carta convite, né? A filha dela, que mora aqui em Portugal, mandou carta convite pra gente vir. Uma carta convite pra gente. Assinou uma carta convite, com os dados tudo certinho pra gente vir. Deus cuidou do mínimo detalhe, enfim. É que nem eu digo, Deus cuidou nos mínimos detalhes. Lucas 1,37 diz, E porque cuida para até hoje. Deus nada é impossível. Então aquilo que parece impossível aos nossos olhos, para Deus é como se fosse um sopro. Ele decidiu, está decidido. Eu lembro que foi uma burocracia para correr atrás da documentação de transferência de casa antes da gente vir. E a gente não tinha feito nem passaporte porque não tinha dinheiro. E eu lembro que naquela época, eu acho que ainda é esse valor hoje em dia, cada passaporte era R$ 257. E ainda na hora de a gente fazer passaporte,
os documentos da minha esposa e dos nossos filhos estavam errados, porque o nome do meu sogro eles tinham, no dia do nosso casamento eles colocaram errado. Foi outra burocracia complicada, mas nós vamos deixar esse assunto para outro vídeo. Você que tem interesse em saber, vamos deixar para outro vídeo. Resumo da história, a gente conseguiu vender. Ela enviou a carta convite para a gente. E com o dinheiro da venda da casa, a gente conseguiu agilizar tudo bem certinho. A gente conseguiu rápido, né? O único problema que apareceu foi que, como a gente não comprou passagem antecipada, a gente teve que comprar passagem muito próximo da nossa viagem. Daí custou um pouco mais caro, porque vocês sabem que se você comprar uma passagem antes, você paga um preço muito inferior. E não foi o nosso caso, a gente comprou, decidiu assim. Que as coisas aconteceram muito rápido Aconteceu também. muito rápido a venda da casa e a gente teve que se agilizar com documentação, com passaporte, aí a documentação estava errada, a gente teve que refazer a documentação e demora isso no Brasil, você sabe que o processo é lento. Até mandar vir documento novo e fazer e vir e fazer outro e coisa e tal, demorou um pouco. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu comprar passagem para a família toda, nós viemos todos juntos, mas nós não vamos falar sobre esse assunto, porque é assunto para outro vídeo, senão o vídeo fica muito longo e você perde interesse pelo vídeo, tá bom, pessoal? Então, para você que está assistindo esse vídeo neste momento, e isso é um conselho, tá? Isso é a nossa experiência, direto ao ponto, que nem a gente fala sempre. Se você tiver algum dinheiro no banco, se você tiver cartão de crédito, se você tem como pegar um empréstimo para realizar teu sonho, vai lá e faz. Não vende a tua casa, porque é o teu principal bem. Caso, né, dê algum problema, você tem para onde voltar. Tem a tua casa para botar a tua cabeça debaixo com a da família, sem ter que pagar aluguel no Brasil. É, porque pra gente deu certo, né? Mas... E outra, se por um lado foi difícil vender, por outro lado foi bom. Porque se você não tem para onde voltar, você resiste mais. Aparecem os problemas, você não desiste na primeira oportunidade. Porque há quantas pessoas que a gente conhece que no primeiro obstáculo a gente desiste, porque eu tenho a minha casa, eu não vou ficar passando trabalho. E para você que está assistindo esse vídeo, você sabe que não vai ser igual você morar no seu próprio país. Você vai passar por problemas, você vai enfrentar dificuldade, não é o seu país de origem, as pessoas não te conhecem, não têm confiança em você, até você adquirir esse conhecimento, essa confiança demora. E por esse lado, para nós foi bom, porque a gente não tinha para onde voltar, a gente decidiu, não, é aqui que a gente vai ter que se virar, e aqui que a gente vai ter que fazer o nosso lado, e pronto, não tem para onde voltar. Não tem o que fazer, né? E se você tem uma casa, a primeira coisa que a pessoa pensa, eu não vou ficar passando trabalho aqui. Aí joga tudo fora, aquilo que gastou, os planos que fez, o projeto que criou, joga tudo pro ar e volta embora. E não foi isso que a gente fez, a gente resistiu. Não porque a gente seja melhor do que ninguém, não, pelo contrário, é porque não precisava passar por aquilo. Passamos momentos muito difíceis, muito complicados, que a gente não conta para ninguém, não contou para ninguém até hoje, mas que Deus sabe, que Deus conhece o som dos corações, Deus esteve sempre presente com a gente aqui e sabe dos momentos que a gente passou de aflição, né? Mas aí a gente vai deixar para outro vídeo falar sobre o assunto também. Tá bom, pessoal? Deixar vocês curiosos. Vamos deixar vocês curiosos. E o assunto de hoje com vocês era sobre o assunto da casa. Se você não precisar vender, melhor. Tá bom? Se você puder deixar lá guardado ou arrendado no Brasil para garantir uma renda mais para você, melhor ainda. Para velhice, né? Para velhice, né? Mas a gente conta o que aconteceu com a gente. A gente não tinha condições. A única forma que a gente tinha era de vender. A gente vendeu, a gente está aqui, a gente não se arrepende. Aconteceu muita coisa Faz 11 meses que nós estamos aqui, aconteceu muita coisa, um turbilhão de coisas que aconteceu com a gente, mas graças a Deus foi tudo bem. E a gente continua vivo aí na peleja, lutando para que as coisas caminhem melhor ainda e tudo aconteça da melhor forma, maneira possível. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Queria agradecer a vocês que ficaram com a gente até esse momento. Você que deixou seu comentário, deixou sua curtida, se você puder compartilhar o vídeo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e indique para outras pessoas, tá bom, pessoal? Deixar aqui também os agradecimentos para minha esposa. Passo as minhas palavras, agradecer a todos, né, que curte, comenta e faz pergunta pra gente, pergunta como é que a gente chegou até aqui, né, e é isso aí.
Tá bom, pessoal? E se você puder deixar ali nos comentários sugestão de vídeo, a gente vai falar também o quanto a gente gastou num próximo vídeo aí, muito próximo. O quanto a gente gastou em tudo para poder vir 7 pessoas. Que não foi pouco, né? Que não foi pouco, né? Foi bastante. O nosso maior gasto foi as passagens. E o quanto a gente gastou, o quanto a gente trouxe aqui para começar em Portugal, tá bom? Mas nós vamos deixar para o próximo vídeo aí. Pode curtir, comentar e deixar lá nos comentários, que a gente vai ter a maior prazer e maior alegria em responder para vocês, tá bom, pessoal? Até um próximo vídeo, Deus abençoe e família Lima no Direto ao Ponto com vocês. Tchau, até a próxima.